Voltamos. Vamos seguir? Pronto. Estávamos falando sobre quem? Sobre os humanistas, tá? Dentro do período do Renascimento. Disse a vocês que eles buscaram também e defendiam, na verdade, novas mudanças, tá? Ou como, por exemplo, a defesa do ensino de filosofia, de história, de matemática, de poesia. Eles buscaram também a valorização da antiguidade clássica. Professor, o que é isso? Era valorizar o que houve em aspecto cultural de importante na antiguidade, como, por exemplo, o ensino de línguas clássicas, como o grego e o latim. Então, eles buscavam também resgatar essa cultura. Me permitam ler para vocês. Em busca de inspiração na antiguidade clássica, não quer dizer que os humanistas ficaram presos a ela. Como estou dizendo a vocês, nós estamos dentro de um novo período, tá? Não quer dizer que eles queriam que aquele período da antiguidade voltasse. Eles queriam só resgatar coisas que eram positivas, tá? Eles aplicaram princípios grego-romanos a elementos de sua própria realidade, inovaram em seus estudos, reviram antigas teorias e incentivaram o conhecimento e técnicas de antiguidade, nas ciências, nas artes, a circular de maneira mais ampla dentro da sociedade. Ou seja, é um novo movimento que traz novos aspectos, novas formas de ver e enxergar o mundo e a realidade, mas também buscar na antiguidade o que foi de positivo naquele período, tá? E não simplesmente se prender àquele período, mas resgatar coisas boas. Teve também nesse movimento a valorização do ser humano, certo? No período medieval, como eu disse a vocês, no período da Idade Média, como havia uma grande concentração de poder na mão da Igreja Católica, que era que a Igreja queria o tempo todo, quem estava no centro de todas as discussões era Deus. Tá? Deus era considerado o centro do universo. A Igreja Católica dizia que fazia determinadas coisas porque Deus autorizava, todas essas questões, tá? E o humanismo, dentro do Renascimento, vai trazer uma valorização do ser humano, certo? Os seres humanos eram considerados imperfeitos e incapazes. Me permitam ler para vocês. No período medieval, de acordo com o pensamento religioso, Deus era considerado o centro do universo, que era o que nós chamamos de teocentrismo. Os seres humanos eram considerados imperfeitos, lá na Idade Média, e incapazes de pensar livremente. Durante o Renascimento, porém, a grande valorização de capacidades do ser humano, tá? Faz surgir a crença do antropocentrismo. Agora, o homem está no centro das discussões, certo? Significa que o ser humano passou a ser considerado mais importante e referencial, não só em questões humanas, mas também nas questões universais. Os humanos passaram a ser vistos como seres dotados de potencial criativo, capazes de produzir conhecimentos e de transformar a realidade. Vejam bem, como eu disse a vocês, na Idade Média havia a predominância de conceitos religiosos. Deus era o centro do universo. A Igreja Católica cometeu muitas atrocidades, tá? Proibindo desenvolvimento da ciência, por exemplo, porque dizia que Deus não tinha autorizado, não era permitido por Deus. Então agora, com os humanistas que traz uma nova visão, colocando o homem no centro das discussões, para que houvesse, na verdade, novas mudanças, para que deixasse claro que a ciência precisa avançar, porque na Idade Média era pregado pela Igreja Católica que a Terra era o centro do universo, por exemplo, e que todos os astros orbitavam em torno da Terra. Então, houve descobertas feitas por Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, em que descobriram que a Terra não era o centro do universo, que o centro do universo, como nós bem sabemos, é o Sol, tá? E a Terra e os outros astros orbitam, giram em torno do Sol. Então, a Igreja não permitia que houvesse tantos avanços
na área de conhecimento. Então, por isso que agora, com o Renascimento, vai haver muitas mudanças positivas, certo, queridos? Vou falar agora sobre o Renascimento científico, um período de transformações. O Renascimento foi um período marcado, como eu já disse, por muitas transformações. Também no campo científico, os estudos humanistas abriram caminho para inovações técnicas e muitas invenções também. No período do Renascimento, houve assim, acontecimentos históricos extraordinários. Nós tivemos mudanças na astronomia, na matemática, na medicina, na anatomia. Que a anatomia, como a gente sabe, estuda a forma e a estrutura de células e tecidos do corpo humano, que permitia, na verdade, identificar determinadas doenças e várias outras situações. Ocorreu progresso também nas navegações. Foi nessa época de Renascimento que Cristóvão Colombo chegou às Américas. Foi nessa época em que Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil. Foi a época em que Vasco da Gama encontrou a África e a Índia. Então foi assim um período de mudanças extraordinária dentro da história, tá? Então é um período importantíssimo que vocês precisam estudar e entender todos esses conceitos, certo? Eu disse a vocês que nesse período de Renascimento foi nesse século de Renascimento em que no ano de 1500, século XV, tá? Que os portugueses invadem o território brasileiro, né? Que a história fala de descoberta. Mas ele não descobriu porque já era um território habitado, tá? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, o nosso território já era ocupado pelos povos nativos, tá? E um dos povos que ocupavam o Brasil eram os povos tupinambás. Eles ocupavam a região, eles viviam, é claro, como alguns povos indígenas ainda vivem, com o corpo coberto por pinturas, eles caçavam, pescavam, plantavam, e aí eles denominavam a região, e eles habitavam geralmente a região do litoral do Brasil. E eles deram a essa região o nome de Pindorama. Pindorama, na verdade, na linguagem dos tupinambás, significa terra de palmeiras. Tem até uma música, né, que Brasil é terra de palmeiras, onde canta o sabiá. É uma música muito bonita. Então vejam bem, já é um momento da história que eu acho que vocês já viram, se não verão mais adiante, para que a gente saiba aqui que quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil, nosso território já era habitado, tá? Nós já tínhamos esses povos indígenas vivendo aqui no Brasil. E esses povos, na verdade, eles foram explorados, eles foram mortos, eles foram escravizados. É tanto que esses povos tupinambás, que eram os primeiros habitantes aqui do território brasileiro, que hoje é Brasil, eles foram totalmente dizimados, ou seja, foram extintos, por conta de todo esse contexto de luta, de escravidão, de exploração, tá? Uma história muito triste, uma parte muito triste da nossa história, na verdade. Então, por hoje, eu vou finalizar. Sabe o que eu quero de vocês? Que vocês façam uma pesquisa sobre os tupinambás, tá? Escrevam para mim, no máximo, 10 linhas, tá? E me enviem ainda hoje, até o final do dia, falando sobre os tupinambás. Quem foram, onde eles habitavam, todo esse contexto. Não deixem não de me enviar, que como eu disse a vocês, toda atividade que eu passo, ela tem um peso avaliativo, certo? Estudem também essa parte da história, é muito bom de estudar, são contextos importantíssimos, tá, queridos? Então, um forte abraço mais uma vez, fiquem bem, estudem, se cuidem e tô morrendo de saudade de vocês, tá?